despertando-o. Houve uma cena agitada, durante a qual Fulvio criticou severamente a irmã pela vergonha com que ela cobriu o nome deles. Até declarou que se ela deixasse a casa paterna para tornar-se publicamente a amante do conde Riefenstein, ele a renegaria para sempre. Mas, Giovanna era daquele tipo de pessoa que qualquer oposição tornava ainda mais inabalável. Você me condena porque o seu coração está morto e não ama ninguém nem coisa alguma, respondeu ela ao irmão com desprezo. Fiel à própria decisão, ela foi embora e instalou-se no pequeno castelo perto do lago onde a encontramos. Já fazia 3 anos que Giovanna vivia naquele retiro, sem ver nem receber ninguém, satisfeita com a felicidade de Wolfram que ia descansar de suas agruras conjugais no recanto encantado, ao qual até aquele momento tinha escapado da vigilância da condessa Ana. A feliz jovem anfitriã estava terminando os preparativos para o jantar quando Wolfram entrou no refeitório. Ele trocara o seu habitual traje preto por um luxuoso camisolão violeta de corte italiano. Seu rosto também transformara-se. Não havia nem sinal daquela sombria concentração e fria ironia que transpirava no castelo Riefenstein. Ali ele estava feliz, despreocupado, amável e amoroso. Seus olhos negros refulgiam e o sorriso encantador que subjugava os corações das mulheres não abandonava seus lábios. Wolfram, você foi uma alegria inesperada. Não imaginava vê-lo senão daqui a 3 semanas, observou Giovanna, servindo-lhe o vinho. Oh! Tenho uma novidade para lhe contar. Logo vou casar o meu filho. Vamos beber a sua saúde, Giovanna, e a saúde do futuro casal, acrescentou ele rindo e esvaziando o cálice. Notando a surpresa dela, Wolfram contou-lhe tudo o que tinha acontecido. Pobre Paola! Ela ficaria muito contente com essa união. Mas, diga-me, a condessa ficou satisfeita com o casamento? Lembro-me ter ouvido falar que ela não gostava da minha falecida amiga. Pouco me importam os caprichos da condessa Ana. Ela deve obedecer-me só, disse o conde, e sua voz soou num tom severo e de desprezo. Sua influência sobre o garoto é ruim. Ela o bajula e o mima demais ou tiraniza e o trata mal, descontando nele sua própria insatisfação conjugal. Tal educação já transformou Raimon em teimoso e reservado. Pelo menos, salvei-o de uma desgraça, livrei-o da esposa que a mãe estava lhe preparando. A pequena Greta, com o tempo, será o fiel retrato da condessa. Ela é má, lasciva e mentirosa e desde já consegue com grande habilidade adaptar-se aos gostos de Ana. Mas, chega de falar disso. Querida, não gostaria de dar um passeio no lago? A tarde está linda. Mas Giovanna estava muito interessada no que ele dissera e não parou de inquiri-lo sobre o casamento planejado. Deus queira que as crianças sejam felizes e que percebam, com o tempo, a graça que lhes é concedida pelo Senhor por poderem pertencer um ao outro sem ter de se envergonharem. Esperemos que sim. Naturalmente que o futuro é incerto, mas acho que agi bem e livrei Raimond de uma desgraça parecida com a minha, ou seja, um casamento com uma mulher que ele não poderia amar por muito tempo. 1 hora mais tarde, eles sentaram-se num barco e passearam por longo tempo pelo lago. Caiu a noite, linda e perfumada. A lua cheia iluminava tudo como se fosse dia, as estrelas enormes e luminosas destacavam-se no negror do céu e tremiam no reflexo da tranquila superfície do lago. Em volta, pretejavam os contornos de lindas montanhas e dos bosques. Giovanna levou consigo o alaúde e com sua voz limpa e poderosa cantou canções de sua terra. Embevecidos pela felicidade, o casal nem suspeitou que, ao passar perto da margem, 2 olhos brilhantes seguiam-nos com ávida curiosidade que ocultaram-se assim que eles atracaram o barco na escadaria de pedra. Aqueles olhos curiosos pertenciam a uma pequena e curvada criatura, que por várias horas ficou sentada por trás dos arbustos, vigiando tudo o que acontecia na vila. Quando Wolfram e Giovanna desembarcaram, o anão abandonou seu esconderijo e correu pela trilha até o local onde tinha amarrado o cavalo. Agarrando-o pela crina, subiu na sela como um gato e seguiu sorrateiramente em frente, logo desaparecendo na densa vegetação. 4 dias depois, a condessa Riefenstein encontrava-se, à noite, em seu oratório após ter tido uma longa conversa com seu capelão. Ela estava sentada, revirando inconscientemente as contas do rosário, mas seus pensamentos estavam distante. De repente,
Jogou longe o rosário e, apertando as mãos ao peito, murmurou surdamente: esse mistério está me matando. Onde será que ele anda com a desculpa de caçar? Deve estar caçando alguma saia. Meu coração não me engana. O miserável Lucien é seu comparsa e dele nada vou conseguir saber, enquanto que Kinko já os vigia há mais de um ano e não consegue descobrir por onde anda o conde. Será incompetência dele ou traição? Muito agitada, a condessa saiu do oratório e começou a andar impacientemente pelo dormitório. Naquele instante, apareceu a criada na porta. Kinko chegou, disse ela timidamente e insistiu tanto em ver a senhora, que não ousei dispensá-lo. A condessa franziu o senho, pensou um minuto e depois falou: a hora é bem imprópria. Mas, que seja. Deixe-o entrar. Instantes depois, o anão entrou e beijou a ponta do vestido da condessa. Após fazer uma profunda reverência, ele sussurrou: eu achei o que a senhora me ordenou. Ana estremeceu. Acompanhe-me ao oratório, disse ela animadamente. Agora, fale. Você sabe onde está o conde? Acrescentou ela, baixando cuidadosamente o cortinado. O meu santo padroeiro me ajudou nessa descoberta, começou a contar o anão, cintilando os olhos. Uns dias atrás, fui visitar uma de minhas parentes que se casou com um estalajadeiro, cuja casa fica a umas 20 lios daqui. Estava lá conversando com Gerda, quando de repente ouvi da entrada da estalagem a voz do nosso amo, que chegou pedindo um pouco d'água. Corri pela porta traseira e subi no sótão. Fiquei observando de lá e vi que era realmente o conde acompanhado somente de Lucien. Quando eles foram embora, peguei um cavalo do estalajadeiro Jacó e segui-os de longe. Por várias vezes perdi o seu rastro, pois o conde cavalgava muito rápido. Mas, Deus me ajudou. Depois de passar por uma densa floresta, saímos finalmente num grande lago que nunca tinha visto antes. No meio do lago, numa grande ilha, tinha um pequeno castelo. Não sei como o conde conseguiu chegar lá, mas quando me aproximei, Lucien, junto com os 2 cavalos, já estava atravessando de balsa. Eu, naturalmente, me escondi nos arbustos e decidi ficar sentado nem que fosse por 2 dias para ver quem morava naquele palácio. Mas, não foi preciso esperar tanto para ver o conde passear de barco pelo lago com uma dama. A condessa deixou escapar um grito contido. Você viu a mulher? Que aparência tem? Ouviu alguma coisa que falavam? Perguntou ela com voz roufinha. Oh! Vi tudo perfeitamente, pois o barco passou a 2 passos do meu esconderijo e a lua iluminava tudo. Não consegui entender o que diziam, pois conversavam num idioma que desconheço, mas era evidente que de amor. A dama era jovem e linda como uma fada. Era loira e parecia muito rica, pois o seu traje e o enfeite que usava na cabeça eram inteiramente bordados a ouro. Quando ela começou a cantar, parecia que eu estava ouvindo o canto dos anjos. Até o conde a olhava como se ela fosse a Virgem Maria. Ana jogou-se no espaldar da poltrona e fechou os olhos, sufocada pela ira e pelo ciúme. Por fim, refazendo-se com dificuldade, tirou uma moeda de ouro e jogou-a para o anão. Obrigada, Kinko. Minha gratidão não se limitará a isso. Amanhã mesmo vou mandar uma vaquinha para sua velha mãe para que ela possa tomar leite e melhore. Você consegue encontrar novamente aquele castelo? Mas, é claro. Sempre que quiser, minha benfeitora, respondeu o anão, fora de si de tanta alegria e entusiasmo. A condessa passou uma noite agitada. A consciência da própria impotência e o louco ciúme tiravam-lhe a razão. Os dias passavam e o conde não retornava. Então, Ana decidiu preparar Raymond para que se opusesse à vontade do pai e ao casamento que agora era ainda mais odioso. Toda vez que encontrava o filho, a condessa Ana começava a chorar e a chamá-la de pobre menino. Com seus suspiros, olhares tristes e misteriosas indiretas assustou tanto Raymond que a ideia do casamento com Elisa provocava nele um terror supersticioso por trazer-lhe evidente desgraça. Em tal estado de espírito, o garoto deixou-se convencer da necessidade de rebelar-se abertamente e declarar no altar, diante dos convidados, que não queria se casar com a filha de uma aventureira. Ana sabia que tal escândalo, mesmo que não impedisse o casamento, iria irritar bastante Wolfram. Para manter em Raymond motivação favorável a ela, a condessa a cobriu de presentes e prometeu-lhe muito mais. Preparado assim pela mãe e por Greta, seduzido com presentes e adulações,
O pequeno conde jurou que não se casaria. Daquela vez, Wolfram ficou ausente mais tempo do que o habitual. Quando, finalmente, voltou para casa, manteve-se tão entretido com os preparativos para a solenidade que não prestou atenção alguma à surda irritação da esposa nem à silenciosa insatisfação do filho. Na véspera do casamento, o conde trouxe do mosteiro a pequena noiva. Elisa ficou completamente intimidada diante da mulher alta, severa e fria, que mal tocou os lábios em sua testa. Raimund teimava em ficar calado, enquanto Greta lançava olhares maldosos para a menina. No início, Elisa procurou proteção nos braços do conde e depois passou a esconder-se por trás da babá, que levou-a para dormir, alegando que a criança estava cansada da viagem. No dia seguinte, desde de manhã, o castelo encheu-se com uma multidão ruidosa e enfeitada. Todos os cavaleiros das redondezas compareceram com suas esposas e foram recebidos pelos proprietários do castelo na escadaria de honra. Algumas moças de famílias nobres quiseram vestir pessoalmente a noiva. A beleza e a docilidade da pequenina que deixava-se enfeitar como uma boneca, encantou-as. Realmente, Elisa parecia uma boneca em seu vestido de brocado prateado, com uma longa cauda que seria levada por um pajem, com seu cinto enfeitado de pedras preciosas e longos cabelos negros ornamentados com uma pequena coroa heráldica, da qual descia um véu prateado. Margarita também enfeitou-se, trajando um vestido azul claro com listras douradas e uma guirlanda de flores nos cabelos louros soltos. Mas seu rosto estava sombrio como uma nuvem de tempestade, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Os olhares que lançava para Elisa, a indigna rival que roubara sua felicidade, não pronunciavam nada de bom. Somente Raimund, o herói do dia, não prestava atenção alguma à solenidade. O noivo continuou deitado apesar do constante som de cornos anunciando a chegada de novos convidados e do barulho que levantou-se com a chegada do bispo que foi abençoar o enlace. Estirado sobre as almofadas e olhando teimosamente para a parede, ele respondia a todos os argumentos do velho escudeiro Eckgard e do pajem que devia vesti-lo. Estou lhe dizendo, Eckgard, não quero me casar e não vou à igreja. Você parece que não entende. Você, graças a Deus, é inteligente. Então, me deixe em paz. Debaúde, o velho servo tentava convencê-lo de que o conde iria se zangar e que estava na hora de se vestir. Infrutíferas foram as tentativas de atrair o garoto com o belo camisolão e a pequena espada com punho enfeitado de pedras preciosas. Raimund permanecia surdo e teimoso. Aproximava-se o momento decisivo. Apesar de tudo, o menino receava fazer escândalo na igreja diante do bispo e dos convidados, mas queria cumprir a palavra dada e ganhar a armadura de damasco que a mãe lhe prometera. Por isso, tentava manter-se firme e até inventou um compromisso que, em sua imaginação infantil, considerava como a melhor saída daquela difícil situação. Decidiu, então, ficar deitado na cama e não ir à igreja. Assim, o casamento não poderia se realizar, nem que o bispo fosse tentar convencê-lo. Cansado das tentativas de vencer a teimosia de Raimund e temendo perder tempo com conversas inúteis, Eckgard correu para o grande salão, pediu ao pajem para chamar o conde e, quando este chegou, contou-lhe a meia voz o que estava acontecendo. Um rubor escuro cobriu a face de Wolfram e ele jogou um olhar irado sobre a condessa Ana que conversava com o bispo. Ela não perdia o marido de vista e quando os olhares dos dois se cruzaram um sorriso maldoso e irônico passou pelos seus lábios. Eckgard, vá e me traga logo algumas varas de marmelo, ordenou o cavaleiro, saindo rapidamente da sala. Vendo que o escudeiro vacilou, ele cerrou o senho e acrescentou imperiosamente. Você me ouviu? Não gosto de repetir ordens. Vou tirar o Sr. Raimund da cama e mostrar-lhe o que acontece com quem inventa histórias e desobedece às minhas ordens. Junto à porta do quarto do filho, o conde parou aguardando Eckgard que já aparecia no fim do corredor escondendo sob a capa um grosso feixe de varas de marmelo. Condessa Ana, por suas intrigas, seu filho vai pagar com as costas, resmungou Wolfram, escancarando a porta. Lá estavam o pajem e um outro servo tentando convencer o pequeno conde a obedecer. Wolfram ordenou que ambos saíssem e aproximou-se da cama. Raimund, mimado pelo pai que sempre o tratara com condescendência, nem suspeitava do perigo do momento e ao ver o conde aproximar-se,
fechou os olhos com ar de enfado. Moleque imprestável. Como ousa desobedecer-me e ficar estirado aqui na cama, quando os convidados já estão reunidos e a noiva vestida? Levante-se já e vista-se. Está me ouvindo? Não vim aqui para brincar. Não quero me casar com Elisa. Eu quero Greta, respondeu Raymond com teimosia, cobrindo o rosto com o travesseiro. Vou lhe ensinar a querer aquilo que eu quero e não o que lhe ensina sua digníssima mamãe, disse Wolfram, vermelho de raiva. Antes que Raymond pudesse mesmo imaginar o que ia acontecer, pois jamais vira medidas punitivas da parte do pai, o conde agarrou pelo cangote e levantou da cama como um cachorrinho. Em seguida, aconteceu aquilo que definitivamente convenceu o noivo reticente, que se debatia com altos gritos nas mãos do pai. Mas qualquer reação era inútil nas mãos de ferro de Wolfram. As chibatadas caíam uma atrás da outra. Wolfram, furioso, não sentia pena e queria provar ao filho de uma vez por todas que ele tinha de pagar com as costas as bondosas instruções da mãe. Então, agora você vai para a igreja, sem teimosia? Perguntou o conde, encerrando o castigo. Sim, sim, gemeu Raymond em lágrimas. Neste caso, então, vista-se. O conde largou e sentou-se na cadeira, colocando as mãos no colo. Eckgard, num instante vestiu o noivo que não parava de soluçar e não se sentia nada bem, mesmo em seu novo traje. Se você repetir esta cena durante a cerimônia, vou castigá-lo ainda mais dolorosamente diante de todos. Eckgard levará as varas de marmelo para a igreja e vai deixá-las à mão. Eu posso expulsá-lo do castelo, pois não quero ter um filho desobediente, disse o conde levantando-se. Agora, pare de gritar, prosseguiu Wolfram, batendo o pé. Não tem vergonha de chorar como uma velha caduca por causa de algumas chibatadas? E ainda quer ser um cavalheiro. Raymond já não tinha nenhuma dúvida de que o pai cumpriria a ameaça. Então, reprimiu energicamente o choro, lavou com água fria o rosto vermelho e, 10 minutos depois, apareceu no salão junto com o pai que o apresentou aos convidados. O bispo foi para a capela. Obedientemente, mas sem lançar qualquer olhar para a noiva, Raymond pegou-a pela mão e a procissão foi em frente. Todos admiravam a beleza das crianças e previam que, com o tempo, aquele seria um lindo casal. Os elogios alcançaram os ouvidos de Raymond, mas não convenceram o seu amor próprio. A vergonha, a raiva e a dor torturavam-no, incutindo-lhe quase repulsa à inocente criatura, a causa involuntária de suas desgraças. Nunca, talvez, um noivo ajoelhara-se no altar com sentimentos tão conturbados. Em compensação, Elisa estava deslumbrada, sem suspeitar e nem entender a tempestade que involuntariamente provocara. Como futura mulher, estava feliz em seu traje de gala. Além disso, tudo lhe agradava, a multidão de convidados sorridentes, o canto na igreja, o luxuoso paramento do bispo, o seu pequeno noivo com uma corrente de ouro no pescoço e uma espada, cuja empunhadura faiscava com pedras preciosas. Felizmente, para o bom desfecho da sagrada cerimônia, o coração infantil de Elisa ainda dormitava e não percebia a humilhante e hostil indiferença de seu noivo. Ela apenas surpreendia-se com o fato de que naquele momento feliz seu pequeno coleguinha de solenidade tinha um ar tão amado. Inclinando-se para a frente, a garotinha olhou com curiosidade e inocência nos olhos sombrios de Raymond. Este, no início, olhou surpreso para o rosto rosa que lhe sorria com os olhos brilhando. Depois, vencido pelo encanto que transpirava daquele lindo ser, esqueceu a raiva e o terrível acontecimento provocado por aquela pequenina Eva. Um sorriso iluminou o seu rosto. Ele sentiu algo como um orgulho inconsciente e apertou mais forte os minúsculos dedinhos que seguravam na mão. Elisa, sem saber, tinha obtido a sua primeira vitória. Naquele instante, o bispo começou a falar. As crianças levantaram os olhos para ele e ouviam concentradas as suas palavras que invocavam sobre suas cabeças as bênçãos celestiais, incitando-as a amarem um ao outro por toda a vida e dividirem fielmente as desgraças e as alegrias. Mal contendo a raiva que a agitava por dentro, a condessa, toda pálida, acompanhava com olhar gelado a cerimônia nupcial. A incompreensível submissão de Raymond fê-la sentir quase ódio do filho. Enquanto isso, Wolfram orava fervorosamente, rogando a Deus conceder paz e amor ao filho e à filha de seu amigo,
e livrar Raymond do inferno conjugal que ele mesmo suportava, para que este não tivesse de procurar fora de casa, em diversas loucuras, o preenchimento do vazio de sua vida. Ao término da cerimônia, os recém-casados receberam os cumprimentos. A cômica atitude solene das duas crianças, naquele momento, provocou alegria geral e Wolfram disfarçava com dificuldade a vontade de rir quando olhava para Raymond. Se daqui a uns 10 anos Elisa souber das medidas enérgicas com que obriguei o seu noivo a comparecer na igreja, ela não ficará nada lisonjeada, pensou ele. O bobo do Raymond pode agradecer eternamente a Deus por eu tê-lo obrigado a ser feliz. Posso jurar que, com o tempo, esta pequenina será um verdadeiro tesouro. Divertindo-se por dentro com o ar imponente do noivo que evitava olhar para o pai, o conde servia tantas guloseimas e vinho ao jovem casal que estes, satisfeitos e cansados das ovações e dos beijos, acabaram adormecendo. Entre os convidados vindos de longe encontrava-se também Ortruda Finsterbach com seu filho Guntram, a madrasta e o irmão caçula de Erwin. Wolfram detestava ambos, mas era um anfitrião por demais hospitaleiro e amável para não propor-lhes que ficassem alguns dias em sua casa. Quanto à condessa Ana, esta sempre alimentava amizade com os Finsterbach. 2 dias depois do casamento, enquanto o conde, Guntram e mais 2 cavaleiros caçavam nas redondezas, Ana e Ortruda conversavam sentadas no quarto da condessa. Ortruda, confortavelmente reclinada na poltrona de espaldar alto, ouvia as queixas da condessa. Esta, com olhar flamejante, contava-lhe todas as amarguras de sua vida conjugal, a eterna frieza do marido, a recente descoberta da infidelidade do conde e a indignação que provocou nela o casamento do filho com a filha da aventureira italiana. Ortruda ouvia a amiga, sem interromper. Ela era uma mulher magra, muito loura, de uns 35 anos, com um rosto agradável e grandes olhos cinzentos, espertos e enérgicos. A boca, com lábios carnudos, indicava uma natureza lasciva e o nariz adunco com narinas móveis e alargadas davam à fisionomia dela uma expressão algo sensual e cruel. A marca deixada pela natureza na aparência de Ortruda correspondia ao seu mundo interior. Cheia de vontades tirânicas, impetuosas e orgulhosas, adorando qualquer tipo de fruto proibido, ela não sabia refrear seus desejos e não admitia obstáculos na satisfação destes. Dominou completamente o seu velho marido, desde que ficou viúva. Toda a vizinhança acompanhou suas várias e gritantes aventuras amorosas. As mulheres sérias e comedidas odiavam Ortruda, mas não ousavam tratá-la com hostilidade ostensiva, temendo-a, pois diziam que ela possuía o mal-olhado. Além do mais, corria o boato de que ela dispunha de terríveis forças diabólicas. Quando a condessa terminou as acusações, Ortruda endireitou-se. Vejo que está insatisfeita com esse casamento, observou ela, pensativa. Naturalmente, para o seu filho podia-se escolher uma noiva melhor do que a filha daquela detestável italiana, que muito prejudicou as minhas relações com o meu enteado. Mas ela morreu e Deus tenha piedade de sua alma. Parece que, graças a Paola, posso lhe dizer quem é a dama misteriosa que o seu marido visita. Um dia, ela me contou que uma de suas amigas, a Giovanna, apaixonou-se perdidamente pelo Sr. Wolfram durante a sua estada em Veneza e, para enorme escândalo de toda a sua família, fugiu com ele. Naquele momento, não dei muita importância a esse fato e agora o seu relato me fez lembrar essa história. Aí, se pudesse agarrar a miserável que roubou de mim o amor do marido, eu a estrangularia com minhas próprias mãos, exclamou a condessa, cerrando os punhos. Ortruda ocultou o rosto com o lenço para disfarçar o sorriso que passou pelo seu rosto. Ela examinou com olhar irônico a figura forte da condessa e seu rosto vermelho. Não se emocione, Ana. Por mais justa que seja a sua ira, não vale a pena manchar as mãos se existem meios melhores de livrar-se de pessoas desagradáveis. Se quiser, posso levá-la a uma pessoa que a livrará da rival sem derramar nenhuma gota de veneno nem de sangue. Se quero, ficar-lhe eternamente agradecida por esse bom conselho. Sentando-se bem perto uma da outra, elas continuaram a conversa em sussurros. Ficou decidido que Ana iria visitar a amiga para passar alguns dias em sua casa. Neste ínterim, Ortruda iria levá-la até um homem que, em troca de ouro, emitiria à pessoa determinada uma força invisível, mas fatal, que minaria a vida desta até matá-la. Uma semana depois,
Com a chegada da noite, uma liteira fechada e acompanhada por dois homens bem armados, parou diante de uma velha casa localizada na periferia de uma pequena cidade. A cidade não possuía subúrbios, mas um certo quarteirão era preferencialmente habitado por judeus e, por isso, evitado pelos habitantes cristãos. A casa era velha, enegrecida e semi-desmoronada. Para a rua saíam somente uma janela com grades e uma maciça porta revestida de ferro. De ambos os lados seguia uma alta e espessa parede, ocultando completamente o que havia por trás dela. Um dos guerreiros bateu com o punho da espada na porta. Alguns minutos depois, abriu-se uma pequena portinhola com fina grade de ferro e nela apareceu a cabeça de um senhor com um chapeuzinho preto. Vendo a mulher encapuçada que desembarcava da liteira, o velho gritou: "Esperem! Já vou abrir a porta." Deu para ouvir como o velho abria os ferrolhos e empurrava o pesado trinco. Então, a porta abriu-se fazendo rangido. Duas mulheres encapuçadas saíram da liteira e entraram na casa. "O dono da casa guarda-as, nobres damas", disse o ancião. Em seguida, levantando a fuliginosa e sebenta lamparina, ele conduziu as visitantes através do longo corredor e de uma grande cozinha para um quarto que, provavelmente, servia de loja, pois estava abarrotada de diversos objetos, roupa velha, instrumentos e as mais variadas armas. Perto da mesa estava sentado um outro senhor, ocupado com o acabamento de uma espada. Os traços pronunciados de seu rosto e o nariz adunco demonstravam claramente sua origem semita. Ao ver as duas mulheres, ele levantou-se e fez uma respeitosa reverência. "Recebi a sua mensagem, nobre senhora, e estou pronto para servi-la e a sua acompanhante também", disse ele. "Nesse caso, Sr. Marcodei, leve-nos até o quarto onde certa vez conversamos e onde, longe de qualquer ouvido indiscreto, possamos relatar-lhe o motivo de nossa visita", solicitou Ortruda. O judeu aqueceu em silêncio, acendeu uma vela num candelabro de ferro e, afastando um cortinado de couro que cobria a porta no fundo do quarto, fez um gesto convidando as senhoras a segui-lo. Ortruda corajosamente foi em frente, mas Ana vacilou por um instante. Ela ainda estava no limiar do seu primeiro crime e o local em que se encontrava incutia-lhe um terror supersticioso. Passaram por um quarto cheio de objetos diversos, semelhante ao anterior, depois por um segundo corredor no fundo do qual o judeu abriu uma pequena porta, tão habilmente disfarçada atrás das estantes abarrotadas de frascos empoeirados, que nem dava para suspeitar de sua existência. Para sua grande surpresa, Ana entrou numa sala luxuosamente mobiliada no estilo oriental e iluminada por lâmpadas penduradas no teto. Um tecido espesso recobria as paredes e um grosso tapete cobria o chão. O ar estava impregnado de um cheiro forte, mas agradável. "Tenham a bondade de sentar-se, nobres damas, e expliquem-me em que posso servi-las", disse o velho com amável sorriso, apontando um monte de almofadas distribuídos ao longo das paredes. "Acho que sempre cumpri todas as missões que me foram confiadas." "Sim, Sr. Marcodei. O senhor me prestou um grande favor. Não esqueci disso e trouxe aqui uma de minhas amigas. Ela é muito infeliz por causa de uma mulher que rouba dela o coração do marido. Se o senhor ajudar, ela o recompensará generosamente." Os olhos do judeu, que se fixaram na condessa Ana, faiscaram de cobiça. "Todo o meu saber fica inteiramente à disposição da condessa Riefenstein. Mesmo através do espesso véu reconhece o seu rosto belo e triste. Sem dúvida, a sua infelicidade é legítima." Um grito contido escapou dos lábios de Ana. Sua confiança no feiticeiro reforçou-se imediatamente por ele tê-la reconhecido apesar do rosto coberto. Ela retirou o véu e colocou na mesa uma carteira bem recheada, que tirou da bolsa. "Deixo isso como sinal, Sr. Marcodei. Dar-lhe-ei o dobro, se o senhor destruir a minha odiosa rival e devolver-me o coração de meu marido." Um imperceptível sorriso zombeteiro passou pelo rosto de Marcodei enquanto guardava a carteira num armário de madeira entalhada. "Tenho a bondade de seguir-me até o santuário", disse ele em seguida. "Somente lá posso começar a agir e ver a pessoa que vocês pretendem atingir." Os três foram para o quarto contíguo, cuja estranha aparência fez a condessa estremecer. Era uma sala arredondada, sem janelas, cujas paredes estavam ocupadas por estantes cheias de latas, frascos e maços de ervas secas. No centro, numa mesa de mármore negro,
Havia um candelabro das 7 capitéis com 7 velas negras, um recipiente de cobre cheio de água e alguns rolos de pergaminho. Diante da mesa, no centro do triângulo formado pelos 3 tripés, havia uma estátua metálica de um ser meio humano, meio animal. No torso humano, com grandes asas nas costas, despontava uma cabeça chifruda de bode com as órbitas oculares vazias. Aos pés da imagem do demônio estava sentado um magnífico gato preto, cujos olhos ardiam como brasas na penumbra do quarto. O feiticeiro apanhou da mesa uma varinha curta e começou a esfregá-la com as mãos. De seus dedos saiu uma fagulha e todas as 7 velas do candelabro acenderam-se com sinistro crepitar. Nas órbitas oculares vazias da estátua acendeu-se uma chama azulada e tremeluzente. Ana soltou um grito surdo e recuou. Nada tema, nobre dama, disse Marcodei. Por acaso, a sua amiga preveniu-a de que preciso de algum objeto pertencente à pessoa de quem pretende se livrar? Eu sei, a Ana, entregando ao feiticeiro, um pacote que continha uma luva perfumada e rosas secas amarradas com uma fita. Depois de longa e criteriosa busca, a condessa conseguiu encontrar aqueles objetos num porta-joias de Wolfram. Isso é mais do que o necessário, disse Marcodei, inclinando-se sobre a luva e as flores e aspirando fortemente o seu aroma. Depois, colocou a luva e a fita sobre uma bandeja metálica, molhou-as com um líquido incolor e pôs fogo. Quando tudo queimou, o judeu juntou cuidadosamente as cinzas com uma espátula de marfim, macerou-as com cera mole, e da massa que se formou fez uma vela. Terminado isso, Marcodei retirou o pano preto do espelho metálico pendurado na parede, cuja superfície polida reluzia com todas as cores do arco-íris. Pegando novamente a varinha, o feiticeiro postou-se diante do espelho e com voz comedida começou a recitar encantamentos, balançando na outra mão a vela acesa que acabara de confeccionar. Sob a luz fraca da vela, a superfície do espelho pareceu faiscar. Estas faíscas uniram-se numa única chama azulada e desenhavam sinais cabalísticos que desapareciam em seguida. Ana e Ortruda observavam aquilo, tomadas de horror supersticioso. Mas, quando o feiticeiro, com voz surda, pronunciou 3 vezes Giovanna, Ana estremeceu, apertou convulsivamente a mão da amiga e seu olhar pareceu fixar-se no rosto pálido e suado de Marcodei. De repente, o judeu dirigiu para a condessa os seus olhos vítreos, agarrou-a pela mão e, empurrando-a diante do espelho, disse imperiosamente: Pegue a vela e olhe. A condessa obedeceu e, apertando a vela com dedos trêmulos, inclinou-se para o espelho. Do fundo da superfície metálica surgiu diante de seu olhar estupefato uma nuvem negra que alargou-se rapidamente e transformou-se numa névoa azulada. Como numa moldura, apareceu a imagem de um lago, cercado de colinas cobertas de bosques. No centro do lago, numa ilha, erguia-se um pequeno castelo, que começou a aumentar e logo ocupou quase toda a tela. Apareceu, então, um terraço cercado de plantas raras. Num leito, entre almofadas, estava dormindo uma mulher loura, jovem e bela. Ao ver a moça, no auge da juventude e da beleza, o coração da condessa apertou-se por um ciúme tão selvagem que ela soltou um grito e recuou, cambaleando. Teria caído se Ortruda não a tivesse amparado. O quadro mágico apagou-se rapidamente. Marcodei tapou cuidadosamente o espelho. Depois, voltando-se para a condessa Ana, que tentava refazer-se, perguntou: Nobre senhora, o que deseja que aconteça com a pessoa que apareceu no espelho? Que ela morra, se estiver ao seu alcance matá-la, respondeu a condessa com voz roufinha. Se é esse o seu desejo, então será realizado, afirmou tranquilamente o feiticeiro. Pegando a vela, ele esculpiu com extraordinária habilidade uma figura humana, no peito da qual apertou a ponta acesa da própria vela. Depois, colocou o restante das cinzas da luva e a figura de cera num minúsculo caixão e fixou entre os chifres que enfeitavam a cabeça de bode da estátua. Sobre a tampa do caixãozinho colocou um círculo metálico com símbolos zodiacais gravados e acendeu sobre este um pedacinho de miolo de pão, que queimou com chama esverdeada. Tudo terminado, Marcodei prostrou-se diante de seu Deus, murmurando algumas palavras incompreensíveis que acompanhava com gestos imperativos. Ao final dos encantamentos, o judeu voltou-se para a condessa Ana e disse num tom solene: Exatamente daqui a 1 ano,
Nesse mesmo dia e nessa mesma hora, a mulher de nome Giovanna morrerá. Nobre dama, a senhora irá recompensar-me pelo serviço prestado só quando cumprirem-se as minhas palavras. Um sorriso de ódio satisfeito passou pelos lábios de Ana. Tirando do dedo um anel com um caro rubi, ela entregou-o ao feiticeiro. Receba isso como sinal de meu reconhecimento, Sr. Marcodei. Com profundas reverências, o judeu acompanhou os visitantes até a saída. Capítulo 4. A vida no castelo Riefenstein entrou em sua rotina normal. Ao voltar da casa de Otruda, Ana estava de muito bom humor. Ela não só eliminava sua odiosa rival, como passou a desfrutar melhor da companhia de Wolfram, que ficava agora no castelo mais tempo que o habitual. O motivo de seu sedentarismo era Elisa, por quem o conde não só sentia um profundo carinho como também temia deixá-la sozinha por causa da ostensiva hostilidade que a cercava. Até a própria pequenina, com seu espírito impressionável, percebia que não era benquista naquela casa. Elisa tornou-se calada e evitava a severa e taciturna condessa, que jamais concedia-lhe uma palavra de carinho ou atenção. A pobre garotinha não ousava nem brincar com as crianças, pois os olhares de ódio de Greta e a hostilidade de Raimund afastavam-na deles. Tal atmosfera hostil fez calar o seu riso límpido que somente soava no quarto de Wolfram. O conde era o seu melhor amigo. Ele sabia como diverti-la, sempre inventando novas brincadeiras ou contando-lhe histórias de fadas tão divertidas que a garota não cansava de ouvi-las. Ela sentia-se feliz sentada no colo do conde, descansando a cabecinha no peito dele e ouvindo os seus relatos sem piscar os olhos. Entre Wolfram e o filho estabeleceu-se uma fria relação. Desde o dia do casamento, Raimund tinha raiva do pai e evitava-o, especialmente depois que a mãe, a quem confessou tudo, resmungou por entre os dentes. Pobre menino! Estão tratando-o pior do que um escravo. Tudo isso para transformar a filha da aventureira numa condessa Riefenstein. Desde aquele momento, Raimund considerava-se vítima da tirania paterna e extravasava em cima de Elisa toda a insatisfação que não ousava demonstrar diante do pai. Este também estava descontente com Raimund porque ele não tinha pedido perdão e, diante da teimosia do filho, não lhe dirigia a palavra. Entretanto, numa certa noite, ao cruzar com Raimund no corredor, e vendo que o garoto baixou os olhos deixando passar, o conde parou. Não me diga que sua mãe conseguiu confundi-lo a tal ponto que você até baixa as vistas ao me encontrar. Será que você, o único motivo de minha permanência aqui, também deseja que eu vá embora? Perguntou ele com sua voz sonora. Sem esperar resposta, Wolfram passou pelo filho, entrou no quarto e caiu na poltrona, tapando o rosto com as mãos. Pensamentos tristes passaram por sua cabeça. Pensava no divórcio com sua esposa, que a cada dia tornava-se ainda mais odiosa. A única coisa que o detinha era a preocupação de confundir o espírito do filho. Os pensamentos do conde foram interrompidos por Raimund, que seguiu-o, emocionado. Junto à porta, o garoto parou indeciso, mas, percebendo o ar sombrio e pensativo do pai, correu até ele. Abraçando-o pelo pescoço e encostando a cabeça em seu peito, o menino repetia por entre as lágrimas. Fique. Fique, pai. Perdoe-me. Não pensei que lhe traria tanto desgosto. O conde estremeceu e um sorriso iluminou seu rosto preocupado. Não, não, meu menino. Eu sei e nunca duvidei que você me ama. O conde levantou o filho, sentou-o no seu colo e deu-lhe um forte beijo. Então, vamos esquecer aquele momento detestável em que fui obrigado a castigá-lo mesmo com dor no coração. Sei que foram os conselhos de sua mãe que incitaram você a me desobedecer e provocaram todo aquele escândalo, acrescentou ele. Agora, vamos fazer as pazes. Você não vai mais pensar em ir embora? Perguntou Raimund temeroso. O conde sorriu e depois suspirou. Acalme-se. Não vou deixá-lo. Mas, já que fizemos as pazes, vamos então conversar sobre um importante assunto que refere-se a você pessoalmente. Estou falando de Elisa. Você ainda é criança, mas já entende que essa união dá a você certas obrigações em relação a Elisa. Ela é sua esposa. De acordo com as leis divinas, você deve amá-la e protegê-la. Ela ainda é muito pequena e está solitária aqui, onde ninguém gosta dela. Você me promete que vai defendê-la? Sim, pai. Eu prometo,
Apesar da mamãe e da Greta sempre me dizerem que quando eu crescer devo odiá-la e afastá-la de mim. Meu garoto, jamais dê ouvidos a essas bobagens, disse Wolfram, com desprezo. Fique tranquilo, pai. Eu cumprirei a minha promessa. Ao fazer as pazes com o pai, Raymond sentiu um grande alívio como se lhe tivessem tirado um grande peso das costas. E com impetuosa coragem, ele murmurava, você vai ver, pai, como saberei defender Elisa. Hoje ela já foi dormir, mas, a partir de amanhã, vou brincar com ela e aí da Greta se mexer com a minha esposa. No dia seguinte, quando as crianças saíram para o jardim, Elisa ficou afastada como de costume. Sentada perto da babá, brincava com o gatinho quando Raymond se aproximou. Elisa, venha brincar, disse ele amigavelmente. Vou mostrar-lhe meus brinquedos, vou levá-la para passear na charrete e depois vamos brincar de esconde-esconde. A pequenina levantou os olhos, surpresa, mas encontrando o olhar amigável do menino, sorriu estendendo-lhe a mão, e deixou-se beijar. Raymond gostou muito daquele beijo. Elisa tinha uma boquinha pequena com lábios rosas e frescos, diferentes dos grossos e úmidos lábios de Greta que, além de tudo, tinha feia mania de lambê-los. As crianças começaram a brincar, alegres e despreocupadas. A condessa ficou extremamente irritada com o bom acordo que se estabeleceu entre Elisa e seu pequeno marido. Não ousava falar nada abertamente, mas por dentro decidiu livrar-se da menina a qualquer preço. Mas, como iria fazê-lo? Receava apelar novamente para Marcodei, temendo que o conde estivesse vigiando em segredo, e também não podia eliminá-la abertamente. Teria de aguardar o momento apropriado. Por enquanto, era necessário livrar-se da babá, cuja dedicação para com a pequenina a constrangia, e depois colocar contra Elisa os seus dois companheiros de jogos. Seria difícil convencer Raymond, pois ele acostumara-se à sua pequena esposa e valorizava suas boas qualidades. Assim, Elisa era mais dócil, menos briguenta e, principalmente, menos gulosa que Greta, que jamais dividiu com ele qualquer pedaço de doce que pudesse comer sozinha. Elisa, entretanto, sempre entregava ao seu jovem esposo a maior parte das guloseimas que lhe dava Wolfram. Um acontecimento inesperado favoreceu os planos da condessa. O conde começou novamente a desaparecer por dias inteiros, retornando para casa tão preocupado que nem notava o que acontecia ao seu redor. O motivo das frequentes ausências e das preocupações do conde foi a inesperada doença de Giovanna, cujos estranhos sintomas ninguém conseguia entender. Ela não sentia dor alguma, mas uma terrível fraqueza e uma sonolência que se transformava numa espécie de letargia. Ela passou a definhar a olhos vistos e o coração do conde foi tomado de tristeza e desespero. A condessa adivinhava a causa da tristeza do marido e sentia-se satisfeita. Ao mesmo tempo, decidiu aproveitar a relativa liberdade e livrar-se de Elisa e de sua babá. Tomando grandes precauções, ela entrou novamente em contato com Marcodei e obteve dele uma certa poção graças à qual a babá Brigitte sofreu uma inflamação cerebral e tiveram de separá-la da criança. A condessa tratou-a com muita consideração e até mandou chamar o médico da cidade vizinha. Afastando aquela incômoda testemunha, Ana passou a ensinar a Greta o plano para liquidar a pequenina. Para ela, Greta era sua comparsa e o instrumento que precisava. A garota também odiava e tinha ciúmes de Elisa. Se Greta era por natureza estúpida e preguiçosa para estudar, em compensação possuía esperteza e raiva acima de sua idade. Certa manhã, quando Wolfram ausentou-se novamente por um período indeterminado, a condessa Ana chamou Greta para o seu quarto e passou a inquiri-la sobre os estudos, enquanto passava de um porta-joias para outro as joias da família e manuseava estojos com os objetos que ficaram para Elisa da herança de sua falecida mãe. Greta não tirava os olhos das joias que reluziam em múltiplas cores nas mãos da condessa. Minha pobre menina, tudo isso eu estava guardando para você. Meu coração sangra ao imaginar que a imprestável intrometida vai enfeitar-se com estas joias, observou a condessa com um suspiro. As faces da menina enrubesceram e seus olhos faiscaram de ódio. Oh, madrinha! Se soubesse como a odeio por ter me tirado tudo, até a amizade de Raymond. Agora estamos sempre brigando. Ontem, quando quebrei a boneca que o tio Wolfram deu de presente para Elisa, Raymond me bateu e me puxou pelas tranças. A condessa beijou-a e enxugou as lágrimas que corriam pela face da garota.
Pobre menina. Enxugue essas lágrimas, que hoje vou falar com Raimundo e lhe direi que será severamente castigado se ousar fazer isso novamente. Lamento profundamente por não podermos nos livrar daquela imprestável criatura, que paira sobre a nossa casa como uma maldição. Se ela morresse, você se casaria com Raimundo e todas estas joias lhe pertenceriam. Imagine o casamento que iríamos celebrar. No rosto de Greta surgiu uma expressão mista de raiva e avidez. Algum dia eu vou empurrá-la no fosso para que se afogue, exclamou a garota, furiosa. Você enlouqueceu? Ekigar ou algum outro criado ouvirá os gritos dela, a salvará e você será castigada. Não, não. Se Deus quisesse nos livrar dela, faria com que ela se perdesse num dos quartos vazios da Torre Norte. E se, além disso, atrás dela se fechasse a pesada porta, ela poderia até gritar que ninguém ouviria e acabaria ficando lá até o juízo final. Margarita olhou para a condessa. Algo cruel e maldoso brilhava nos olhos da tia. Às vezes, nós brincamos perto dessa torre. Se eu conseguir, vou trancar Elisa lá. Só receio que Raimundo vá soltá-la. Naturalmente que ele irá soltá-la. Em todo caso, ela será bem castigada pelo medo por todo o mal que nos causou. Entretanto, Greta, devo avisá-la que mesmo que desejemos a morte dela, matá-la seria um pecado. Margarita nada respondeu, mas a semente do mal já tinha caído em solo fértil. A partir daquele dia, a dedicada aluna da condessa passou a guardar uma oportunidade para executar o plano que lhe fora incutido. Elisa não gostava de brincar perto do castelo. Ela sempre tentava manter distância da condessa que jamais lhe concedia um carinho ou um sorriso, apesar de mimar de todas as formas o seu filho e Margarita em sua presença. Certo dia, Margarita conseguiu dirigir as brincadeiras de forma tal que eles pararam junto à Torre Norte, uma antiga edificação há muito desabitada, dos tempos dos primeiros anos de existência do castelo. De um quarto de teto baixo, fracamente iluminado por janelas estreitas e profundas como seteiras, uma porta maciça a levava ao interior da torre. Da fechadura despontava uma grande chave. As crianças brincaram mais de uma hora naquele quarto, onde ninguém os proibia de mudar os móveis velhos e corroídos por vermes. De repente, Margarita perguntou apontados para a porta trancada, Raimundo, para onde leva aquela porta? Nunca estive lá dentro. Eu também. Mas sei que atrás dele existem 2 pequenos quartos do muito má fama. Vamos lá, isso não é proibido. O garoto correu até a pesada porta de carvalho e abriu-a com dificuldade. As meninas seguiram-no, curiosas. Os 3 entraram num quarto semicircular, mal iluminado pela janela estreita com vidro colorido. Tudo ali estava coberto por uma grossa camada de pó e teias de aranha. No fundo do quarto, sobre um elevado, havia uma cama com cortinas desbotadas e corroídas por ratos. Algumas cadeiras e um grande armário completavam a mobília. Ao lado daquele quarto havia um outro, quase vazio. O ar era pesado, impregnado com odor de mofo. Vamos sair daqui, estou com medo. Este lugar é feio e sombrio, disse Elisa. Sim, já lhes falei que este lugar tem muito má fama. A mulher do guarda da ponte levadiça me contou que aqui aconteceu um assassinato, revelou Raimundo. Aí. Estou tremendo de medo. Mas, quem foi morto aqui? Perguntou Margarita, estremecendo. Um dos nossos antepassados matou um cavaleiro. Meu bisavô era muito velho, tinha, no mínimo, 40 anos. De repente, resolveu se casar com uma moça muito nova que não o amava porque gostava de um cavaleiro jovem. No dia do casamento, esse cavaleiro e a noiva esconderam-se neste quarto. O marido os surpreendeu aqui, matou o cavaleiro e feriu gravemente a esposa, que sobreviveu. Mais tarde, ele a perdoou. Ela foi a mãe do avô de meu pai. Vejam. Naquele degrau, no chão e na cortina, ainda dá para ver os sinais do crime. Esses respingos e a grande mancha escura devem ser do sangue do traidor. Venham até aqui, acrescentou Raimundo, subindo com ar destemido nos degraus do leito. Oh! Como tudo isso é horrível! Estou tremendo como vara verde e não vou até lá por nada desse mundo, exclamou Greta, recuando rapidamente. Você tem medo porque a mulher, observou Raimundo com desprezo. Eu sou um homem e um futuro cavaleiro e não tenho medo de ver sangue. Quem sabe? Talvez até um dia eu tenha de fazer o mesmo que foi feito aqui. Você?
Mas, quem você quer matar? Perguntou Elisa, surpresa. É claro que você, pois é a esposa dele, intrometeu-se Margarita, com um sorriso maldoso. Elisa nem piscou. Ele não ousaria matar-me. O tio Wolfram não ia permitir isso. Nem o seu maldoso bisavô ousou matar a esposa. Para que aquele velho bobo foi se casar com a pobre mulher que preferia o outro? A mulher não tem o direito de preferir outro. A esposa deve amar o marido. O meu bisavô tinha todo o direito de matar o traidor, exclamou Raymond, tempestivamente. A ira do garoto apenas divertiu a maliciosa e teimosa Elisa. Talvez aquele cavaleiro fosse mais bonito que o seu bisavô. Quem sabe quando eu crescer, também acabe gostando mais de alguém do que de você. Por exemplo, disse Gebert. Ele é elegante, louro, calmo e não é briguento como você. Você é muito gordo e tem umas pernas enormes. O rosto de Raymond ficou vermelho escuro. Por instantes, ele ficou olhando com surpresa para as próprias pernas, mas estava furioso demais para reconhecer a veracidade da observação de Elisa. Sentia somente a ofensa que sofrera. Como usava ela criticá-lo e achar alguém mais bonito que ele? Vou ensiná-la agora por preferir o Zigebert, aquele magro e seco vira-lata. Vou proibi-la de olhar para outros homens e achá-los bonitos. Peça desculpas agora mesmo e beije minha mão, como faz minha mãe, nem pensar. Seu pai tem mãos brancas e limpas enquanto as suas são vermelhas e sempre sujas, contestou Elisa, com desprezo. Elisa. Eu lhe ordeno, deve beijar a minha mão. Sou seu marido e você deve me respeitar e me obedecer, exclamou Raymond, furioso. Mas Elisa era ousada e orgulhosa. Sem responder nada, deu-lhe as costas e foi para o outro quarto. Sabe o que você pode fazer, Raymond? Tranquiliza aqui para castigá-la por essa desobediência. Deixe-a trancada sozinha até ela pedir perdão e beijar-lhe a mão como toda esposa obediente, observou maldosamente Margarita, que lembrou-se da conversa com a condessa e resolveu aproveitar a discussão. Raymond estava tão furioso que gostou da sugestão. Num pulo ele apareceu junto à porta e, depois que Greta saiu, fechou-a com força. Em seguida, ambos saíram rapidamente da torre. Só não diga nada para Ikegard. Senão ele vai soltá-la imediatamente. Além disso, vai contar ao tio Wolfram. Aquela menina grosseira merece ficar trancada lá até a noite. Não vou dizer nada para ele. Deixa ela ficar lá. Vou ensiná-la a respeitar a vontade do marido. Depois dessa lição, ela nunca mais vai me desrespeitar e nem achar o bobo do Zigebert mais bonito do que o, respondeu Raymond com o rosto ardente. Margarita, toda feliz, correu imediatamente para ver a condessa e lhe contou sobre a prisão de Elisa. Ana fingiu divertir-se com o acontecimento e riu a valer do justo castigo de sua nora renitente, mas ordenou à filhada que não contasse a ninguém sobre aquilo e que, na medida do possível, alimentasse a raiva de Raymond. Uma hora mais tarde, Ikegard foi enviado à casa de Gertruda com uma mensagem. Aquela missão o manteria longe do castelo por, pelo menos, 3 dias. Em seguida, a condessa foi até a Torre Norte, trancou a porta do calabouço de Elisa e levou a chave consigo. Por alguns minutos, ficou ouvindo com um sorriso os gritos desesperados e o choro da pobre menina. O resto do dia passou sem inusitada agitação. Brigitte estava agonizando e a condessa obrigou o capelão a administrar-lhe solenemente a extrema-unção. Essa cerimônia durou tanto tempo que chegou a hora em que geralmente as crianças iam dormir. Como Ikegard, que sempre dormia no quarto de Raymond, estava ausente, a condessa colocou o menino para dormir em seu quarto. Em suma, conseguiu ocupar a cada um de modo que todos esqueceram-se completamente da existência de Elisa. Raymond também esqueceu da pequena esposa e, assim que se deitou, adormeceu num pesado sono. Mas, ao acordar pela manhã, lembrou do acontecido e foi tomado de horror e dor de consciência. Que noite terrível teria passado Elisa naquele quarto frio e úmido, sem jantar e sem luz. Ele vestiu-se rapidamente e correu para a Torre Norte, mas de longe notou que a porta estava trancada e a chave tinha desaparecido. Então, foi tomado por um enorme desespero, que aumentou ainda mais quando Elisa não respondeu ao seu chamado. Por mais que gritasse e batesse na porta, não obteve resposta. O garoto, como se perseguido por fúrias, deixou a torre e correu para o quarto da mãe.
A condessa tinha acabado de retornar do quarto de Brigitte que havia falecido. Raymond relatou-lhe com voz trêmula o acontecimento do dia anterior. Disse que a chave tinha desaparecido e implorou-lhe para libertar Elise o mais rápido possível, pois temia que ela estivesse morta já que não respondia ao seu chamado. Seu garoto maldoso! O que você fez? Exclamou a condessa, irada. A imprestável deve ter caído no porão que existe no maldito quarto. Agora, vão acontecer novamente muitas discussões com seu pai. Por causa das preocupações com Brigitte esqueci completamente daquela menina horrorosa, que acabará morrendo tão fora de hora só para nos causar novas desgraças. Talvez ela ainda esteja viva. Só é preciso encontrar a chave da porta e procurá-la. Ousou observar timidamente Raymond. A resposta àquelas palavras foram bofetadas e fortes pancadas nas costas. Cala a boca, imbecil. Não vai querer agora levantar o castelo inteiro por isso. Eu mesma, sem fazer alarde, vou procurar a chave e encontrar o corpo da menina. Deixe que todos digam que ela se perdeu e castigarei Marta que deveria olhá-la. Aconselho a ficar calado e a confirmar ao seu pai o que vou falar sobre a morte de Elisa. Se ele souber da verdade, vai castigá-lo ainda mais do que no dia do casamento. Nem ouso pensar no que poderia acontecer. Raymond, assustado, escondeu-se no seu quarto, saiu de lá somente para almoçar e, em seguida, trancou-se novamente, pois começaram a procurar Elisa. Evidentemente, as buscas foram infrutíferas. A condessa passava sermões em Marta e declarou que a garota talvez tivesse se escondido em algum recanto brincando e acabou adormecendo por lá. Então, ordenou à jovem criada que procurasse a pequenina sob ameaça de severo castigo, sem alardear o castelo, pois se o conde soubesse do seu desleixo iria mandá-la embora sem perdão. Ordenou ainda que ela deixasse os outros pensarem que Elise estava em seu quarto. Raymond foi se deitar cedo com dor no coração e, assim que ficou sozinho, chorou amargamente. Nunca antes tinha sofrido tanta dor de consciência, nunca tamanha tristeza tinha apertado o coração da criança. O medo que lhe incutiram foi substituído pelo horror. Apesar da pouca idade e da inocência, o garoto percebeu que a condessa desejava a morte de Elise e que ela mentia sobre o porão que, mesmo que existisse, a pequenina não conseguiria abrir. De repente, o som do corno anunciou a chegada do dono do castelo e Raymond estremeceu. Seu coração foi tomado de alegria e de medo. Durante alguns minutos, o menino lutou consigo mesmo. Por fim, o temor de que Elise estivesse morta e o reconhecimento de ser o culpado por isso, superaram os outros sentimentos. Vestindo-se rapidamente, Raymond correu para o gabinete do pai. Ele queria de qualquer jeito confessar a ele que Elise estava no castelo. Junto à porta dos aposentos do conde, Raymond encontrou Lucien que levava o traje do cavalheiro. Vendo o ar desolado do garoto, ele parou surpreso. Meu pai ainda não está dormindo? Perguntou. Raymond, tremendo inteiro e, ao receber resposta afirmativa, entrou como um furacão no quarto. O conde estava sentado junto à mesa, folheando um manuscrito. O garoto jogou-se em seu pescoço, apertou-se assustado contra o seu peito e começou a confissão sem parar de repetir. Juro, pai, não quis fazer isso. Só queria castigar Elisa por ela não querer beijar minha mão. Vendo o filho afoito, semivestido e trêmulo como em febre, Wolfram pensou que ele fora queixar-se de alguma grosseria da mãe e, no início, nada conseguiu entender do relato incoerente, interrompido por choro convulsivo. Quando, finalmente, o conde entendeu algo das palavras do filho, ficou lívido. O que está me dizendo? O que aconteceu com Elisa? Exclamou ele, assustado. O olhar e o tom de voz do pai assustaram Raymond a tal ponto que ele, no início, ficou perplexo. Percebendo que nada conseguiria saber daquela maneira, o conde dominou-se. Raymond, não importa o que você fez, mas prometo que não vou castigá-lo. O fato de você vir até mim para confessar isso, já o justifica ante mim. Portanto, pode falar sem medo. Raymond, mais calmo, contou resumidamente tudo o que tinha acontecido. Quanto tempo Elisa se encontra no Torre Norte? Perguntou o conde com tique nervoso. Desde o meio-dia de ontem. A chave desapareceu, senão eu a teria soltado hoje pela manhã. Está bem.
Vá para o seu quarto que vou procurar Elisa, disse o conde, levantando-se. Ele chamou Lucien. Alguns